Mateus capítulo 6, versículo 9 ao 13, Deus tem uma palavra para o nosso coração. Está dando uma pequena microfonia, tá, Pedro? Amém? Mateus capítulo 6, o tema da nossa mensagem é: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Vamos ler junto, eu vou ler lá que a versão pode estar diferente. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, você está exaltando Deus, que estás no céu, você está exaltando Deus. Santificado seja o teu nome, você está exaltando Deus. Venha o teu reino, você está exaltando Deus. Faça a tua vontade, você está exaltando Deus. Assim na terra como no céu, você está exaltando Deus. Agora você vai entrar na petição. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espírito de Deus, continua falando conosco em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Botou para gravar aí, Pedro? Está tudo certinho? Esta oração de sucesso, esta oração de resposta, esta oração tão conhecida universalmente, ela é importante, ela é fundamental, ela está registrada também no livro de Lucas, e podemos olhar o pão nosso de cada dia, nos dai hoje, e podemos olhar Salmo 23, 1 Reis 17, há todo um contexto de cada dia. Quando Jesus ensinou essa oração, ele não estava ensinando uma reza decorada, ele estava revelando um estilo de vida de dependência. A oração está registrada em Mateus 6, 9 a 13. Dentro dela existe uma chave poderosa, e é esta chave poderosa que nós queremos pensar junto nessa noite, ou você que vai assistir esse culto gravado depois. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. O pão é uma provisão diária, não é um estoque de segurança. Jesus não ensinou: dai-nos o pão do mês, dai-nos o pão do ano, mas ele disse hoje. E isso nos aponta para uma dependência diária do Senhor. Assim como no deserto, Deus enviava maná todos os dias, o pedido pelo pão nos lembra que Deus é provedor constante. Deus não quer que você viva de lembranças antigas. Deus quer que você experimente o cuidado dele hoje. Tem gente vivendo do milagre velho, mas Deus está dizendo para você nessa noite: eu tenho pão fresco para você nesta noite. Você pode bater palma para o Senhor? O pão é físico, mas também espiritual. Jesus disse:
a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. E o discípulo estava preocupado, mas onde será que ele comeu? Quando eles voltaram ali da cidade de Samaria. A palavra grega usada para cada dia é pisios, algo raro no Novo Testamento, entendido como pão necessário para a subsistência diária. Ou seja, é o pão que sustenta a vida. Mas a Bíblia também revela que é o pão que aponta para algo maior. Jesus declarou ser o pão da vida. João 6,35. Então, quando eu oro, dai-nos o pão de cada dia, eu estou dizendo: Senhor, sustenta o meu corpo, mas também sustenta a minha alma. Porque tem gente com a mesa cheia, mas o coração está vazio. Tem gente com a geladeira abastecida, mas o espírito está desnutrido. O pão é nosso, não é só meu. Perceba que Jesus ensinou: dai-nos o pão nosso. Não é oração egoísta. O pedido está no plural, lembrando que nós oramos também pelos que não têm pão. Isso confronta o nosso individualismo. Não é: Senhor, me prospera e o resto que se vire. É: Senhor, supre a minha casa e usa a minha casa, usa a minha vida para ser instrumento de bênção na vida de outros. Se eu tenho pão sobrando e o meu irmão não tem, eu me torno a resposta de oração de Deus para aquele que não tem. O pão exige fé e não ansiedade. O pão exige fé e não ansiedade. Guarde isso. Logo após ensinar essa oração, Jesus diz: não andeis inquieto. Vosso Pai sabe que necessitais de todas essas coisas. Nós vimos na introdução do culto Deus nos revelar no Salmo 139 que Ele já nos conhecia, ainda em substância informe. Deus está dizendo: peço pão, mas não viva ansioso por causa do pão. A ansiedade é tentativa de produzir pão para o amanhã. A fé é descansar sabendo que Deus sabe o que faz, o que está fazendo, o que você está vivendo, o que eu estou vivendo, o que nós estamos vivendo. Deus tem um propósito e vai cumprir o propósito dele. Se nós descansarmos na fé, nós vamos entender: Deus sabe o que está fazendo. Deus não trabalha com estoque de medo. Deus trabalha com suprimento diário. O pão nos aponta para a aliança. O pão aparece na história bíblica como um sinal de comunhão. No Antigo Testamento, refeições selavam aliança. No Novo Testamento, o pão aponta para o sacrifício de Cristo na ceia. Então, quando eu peço pão, eu estou reafirmando a minha dependência da aliança. Não só de comida,
mas de comunhão. A oração que nos desarma está escrito, e nós lemos: dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Esta frase atravessa gerações, mas poucos entenderam a sua profundidade. Dai-nos hoje nosso pão de cada dia. Esta frase não é infantil, esta frase é revolucionária, porque ela quebra o orgulho humano. O homem quer independência, o reino exige dependência. Dependência como, pastor? Dependência diária. Jesus não ensinou a pedir o pão do mês, Jesus não ensinou a pedir o pão, Jesus nos ensinou a pedir o pão de hoje. O eco do deserto, o maná. Quando Jesus fala de pão diário, o judeu lembra do deserto. Êxodo 16, o maná caía todas as manhãs, e quem guardava apodrecia. Deus está nos ensinando algo nessa noite. Você não vive de estoque, você vive da minha palavra. O maná não era só alimento, o maná era uma formação espiritual. O deserto nos ensina o que a abundância, a fartura não nos ensina. Salmo 23 diz que a mesa do governo, ele vai nos dizer agora, Davi diz: Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quem está governando a vida de Davi? No Pai Nosso eu peço pão, no Salmo 23 eu descanso na provisão, prepara uma mesa perante mim. Mesa fala de organização divina, não de improviso. Mesa fala que é um governo, e a mesa é preparada na presença dos inimigos. Isso significa que a crise de 2026, a crise que está por aí, a crise que está ao teu redor, não vai cancelar a provisão de Deus na tua vida. Pode bater palma para ele, que se for para ele, tem que ser forte. Elias no ribeiro seca. Lá em 1 Reis, não estamos lendo esses textos, 17, Elias declara: o ribeiro de Querite o sustenta, depois o ribeiro de Querite seca. Preste atenção nisso. O Deus que enviou água, o mesmo Deus permitiu que o rio secasse. Por quê? Porque a provisão não está no seu recurso, a provisão precisa estar na direção de Deus. Deus não quer que você confie em ribeiros. Deus quer que você confie na voz dele. Eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Senhor que cuido, eu sou o Senhor da provisão. Eu sei o que você está precisando, mas eu quero te ouvir. Eu quero você no quarto secreto, eu quero você lendo a minha palavra, eu quero você num relacionamento comigo. Ele quer que você ouça a sua voz. A viúva de Sarepta, ela tinha um punhado de farinha, só o suficiente para a última refeição, e já estava declarado pelos seus lábios: morrerá eu e meu filho.
Mas ela entendeu que deveria obedecer e entregar primeiro para o profeta. A farinha não acaba, o azeite não seca, porque ela ouviu a voz de Deus. Aqui está um princípio do reino. Quando você entrega o pouco, Deus transforma em contínuo. O segredo é a gente entender de entregar o pouco, mas com o coração. Aquela viúva deu no gasofilaço tudo que ela tinha. Jesus falou, aquela turma que colocou milhares de reais ali, trazendo para hoje, não justificou nada, eles deram do que sobraram, mas aquela mulher deu tudo que ela tinha. Quando você entende que você entrega o pouco, mas o pouco seu é verdadeiro, Deus vai transformar em uma ação contínua. João 6 nos declara: eu sou o pão da vida. Jesus não disse que entrega pão, ele disse que ele é o pão. O maná era sombra, Cristo é a substância. Você pode bater palma para ele? Cristo é a substância. Salmo 23 aponta para ele. Elias foi sustentado por ele. O pão nosso depende dele. Cristo é o centro de toda a provisão. A ceia, o pão partido. Na última ceia, Jesus toma o pão, parte e diz: isto é o meu corpo. O pão nosso encontra seu clima maior na cruz. Essa mesma que está aqui no altar, representativa, nos trazendo à nossa memória o preço que ele pagou. O que sustenta hoje foi pago no Calvário. Não é só provisão, é redenção. E nós precisamos entender isso. Talvez hoje você esteja dizendo: pastor, está faltando pão. Pode ser pão financeiro, você está desempregado. Pode ser pão emocional, você está com vários problemas emocionais. Pode ser pão espiritual, mas ouça, o Pai sabe o que você precisa. O Pai é provedor, o Pai é fiel. Não importa se é financeiro, se é emocional, se é espiritual, entrega, confia. Se hoje o seu pão ainda não chegou, o Pai está trabalhando nos bastidores, porque Deus não perde o controle da mesa dos seus filhos. Talvez o seu ribeiro secou, talvez a sua farinha está no fim, talvez seus inimigos estão assistindo aparentemente a sua derrota. Mas o Deus Pai é pastor no Salmo 23, é Senhor de Elias, é o Cristo da cruz, é o pão da ceia, é o seu pastor, nada lhe vai faltar. Se Ele é seu Deus, a farinha tua não vai acabar. Se Ele morreu por você, o pão vai chegar. Levante e fique em pé. Levante a sua mão direita para o céu, com fé, se você tiver fé. Diga: Deus,
Eu confio no pão de hoje. Deus, eu descanso na mesa que o Senhor está me preparando. Deus, eu confio que a minha farinha não vai acabar. Eu confio que Cristo, o Senhor, é o meu sustento. Continue com as mãos assim para frente agora. Eu vou orar por vocês. Pai querido, eu quero ministrar essa igreja presente e aqueles que vão assistir esse culto depois. Que o Senhor traga a cura da ansiedade. Que o Senhor tire e ative a fé. Que a provisão sobrenatural do Senhor possa vir sobre a vida de cada um. Que eles possam descansar no Senhor e deixar de controlar o pão do amanhã, a preocupação do mês e do ano, e que eles possam entender que o cuidado é do Senhor, a provisão é do Senhor, e o Senhor está cuidando de nós desde o ventre de nossas mães. Pai, muito obrigado, porque cremos que o Senhor nos orientou ao pão nosso de cada dia. Tira de nós a insegurança e a ansiedade pelo amanhã, em nome do Senhor Jesus, amém. Estenda suas mãos para frente. Que a graça do Pai, o amor do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo possa nos levar em paz, e toda a igreja diga